Hoje a nossa conversa aqui na TV Câmara Jacareí, no programa Gente em Destaque, é com a coaching Juliana Beraldo. Muito obrigado pela sua presença e por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, eu que agradeço. Vamos começar antes da gente entrar na sua fase profissional, né? Falar um pouquinho sobre a sua trajetória pessoal. Você é de Jacareí? Sim, sou aqui de Jacareí. Nasci em Jacareí, família de Jacareí, então com muito orgulho. Os seus pais também são daqui? São, meus pais são daqui também. O que você lembra dessa infância aqui na cidade? Vocês moravam em que bairro aqui em Jacareí? Eu morava no Mesquita, que é o atual Jardim Pereira do Amparo. Então, as recordações são de crescer ali na rua, brincando. Cresci ali com um monte de gente, que alguns eu tenho contato até hoje. Então, uma fase muito boa e diferente, né? Que não tinha tecnologia, então a brincadeira era na rua mesmo. E o seu pai fazia o que de profissão? Meu pai é economista. Meu pai trabalhou muito tempo na Embraer. E minha mãe é professora de ciências. Quando meu irmão mais novo nasceu, minha mãe parou de trabalhar para cuidar da gente. É uma família grande? Você tem muitos irmãos, além dele? Não, eu tenho um irmão só. Só tenho ele? um irmão mais novo, 2 anos mais novo, o Rui. E que tipo de educação que você recebe dos seus pais? Tô falando sobre escola, sobre comportamento. Então, a gente teve uma criação, acho que mais rígida, né, comparado com os dias de hoje, que era meio aquela coisa, eu lembro que quando, por exemplo, a gente estava brincando ali na hora do Jornal Nacional, meu pai só olhava, né, não precisava falar nada, então a gente brincava meio que na mímica ali na sala. Mas uma educação pautada em valores, em respeito, em honestidade, que eu acredito que é a maior herança que a gente teve. Em compaixão, minha mãe sempre foi uma pessoa muito de ajudar os outros, de fazer pelo outro, de ter esse olhar para o próximo. Meu pai também é uma pessoa que gosta de conversar com todo mundo, antecipar, ajudar. Então, eu vejo que eu trouxe muito isso deles para a minha vida, para a minha formação. É um casal que deu exemplos para os filhos, né? Bons exemplos. Bons exemplos. E são 51 anos de casados. Como é que era essa cidade da sua infância? A gente falando assim, anos 80, né? Jacareí dos anos 80. O que você mais se lembra da cidade ou do próprio bairro mesmo? Alguma característica? Sim, lembro muito que a gente vinha na missa meio que obrigado aqui na Matriz. Era todo sábado a missa das 7 da noite. Lembro do cinema, que a gente frequentava o cinema, né, no Rosário, na Praça Conde Frontin. São as lembranças. A primeira vez que eu fui no cinema com a minha tia, assisti a Turma da Mônica. Então, são as lembranças daqueles tempos e da cidade. Você começa a trabalhar cedo, adolescente? Como é que você começa a sua carreira profissional, assim? Então, eu terminei o ensino médio, cursei no Colégio Objetivo e na época minha mãe falou, olha, nem adianta, não vai fazer faculdade, vai trabalhar, porque a gente estava passando por um período de mais dificuldade financeira. E aí foi trabalhar. Então, meu primeiro emprego, eu terminei o ensino médio em dezembro, em fevereiro eu já estava trabalhando. O meu primeiro emprego foi no Kumon. Eu digo que sempre a minha história profissional esteve relacionada à educação. E minha mãe é professora, minha avó foi professora, então sempre teve essa questão. Daí para frente você continuou trabalhando em outros empregos também, trabalhou até aqui na Câmara um período, Trabalhei, exatamente. Trabalhei no Kumon, depois eu trabalhei com a Mariângela, que é uma pessoa bem conhecida aqui na cidade, fiquei uns anos com ela. Depois fui para o IASIG, trabalhei muito tempo na escola de inglês. E aí, um dia, um amigo me chamou para fazer um curso. Ele falou, olha, eu fiz um curso de inteligência emocional no fim de semana, quero muito que você vá conhecer e tal. No início, eu fiquei resistente, fui, conheci, me encantei. E ali, depois de um ano, eu estava trabalhando nessa área, paralelo a outros trabalhos que eu tinha. Isso já tem uns 23 anos. Que é o curso de coaching, não? Não, na verdade era um curso que você ficava, era uma imersão. Então você ficava de sexta a domingo. E então eu trabalhava durante a semana, trabalhava no IASIG e depois no fim de semana eu ia para lá, trabalhava o final de semana lá e foi o que ajudou inclusive a custear minha faculdade depois, quando eu decidi fazer gestão de recursos humanos. Então fiz a formação, depois trabalhei em outra escola, na Skill e vim para a Câmara, né? Fiquei um tempo aqui também. E daqui, quando eu tive a Júlia, né, aí eu resolvi montar a minha consultoria. Então, já tem aí quase 9 anos. E como é que você descobre o coaching? Eu queria que você, porque quem está assistindo em casa talvez não saiba nem o que é o coaching, uma palavra americana, né? Explicar do que se trata, como é que você descobriu?
Sim. Então, desde essa época que eu tive contato com esse tipo de curso, eu me encantei com essa área. Então, eu queria muito trabalhar com algo relacionado a isso. E nesse período que eu decidi que eu queria alguma coisa que me desse mais flexibilidade, quando minha filha chegou, eu já pensei nisso, né? Meu marido falou, olha, eu acho que é bacana, é uma área que você gosta. Fui fazer a formação, fiz uma formação em formato também de imersão durante uma semana. E aí comecei, dei o start, montei minha consultoria, encarei aquela insegurança que traz o início a empreender e de lá para cá já se foram 10 anos. E continuo estudando, porque é uma área que você tem sempre que se atualizar, buscar novas ferramentas. E aí as coisas foram acontecendo. Quando você fala esse curso de imersão que você fez bem lá atrás, né? Eu lembro que até algumas pessoas que já fizeram o curso falam da emoção aflorada. Como é que para quem também não sabe de casa como é que funciona isso, as pessoas vão para uma espécie de um retiro, ficam 2 ou 3 dias, como é que funciona isso? Sim, normalmente as pessoas vão sem saber o que vai acontecer, porque quem leva não conta. E a ideia é realmente gerar esse efeito surpresa para trabalhar todas as emoções, as principais emoções. Então, alegria, tristeza, medo, raiva. Então, ali a pessoa passa, durante o fim de semana, por dinâmicas, situações onde vão ser trabalhadas essas emoções e para ela também ter ali autoconsciência, como que ela lida, como ela enfrenta essas situações. E no seu caso, particularmente, depois que você fez esse primeiro curso, o que mudou na sua vida de ressignificar sentimentos, enfim? Muita coisa. Primeiro, me deu um norte mais claro para onde que eu queria ir, em termos profissionais. Falei, poxa, realmente, eu quero alguma coisa relacionada a trabalhar com gente. E tanto é que daí eu comecei a me envolver e tudo mais e seguir essa linha. Relacionamento com os pais, que é um ponto trabalhado lá também. Então, de apaziguar as coisas, de ter um outro entendimento, foram os principais aspectos. E aí, voltando para a fase do coaching, para explicar melhor, trata-se de palestras motivacionais. Queria que você falasse um pouquinho melhor, explorar mais isso. Tá. O coaching em si é um trabalho diferente da terapia, tem muita gente que ainda confunde, mas o coaching é um trabalho direcionado para o futuro, onde a pessoa vem para trabalhar com um objetivo específico. Então, hoje, por exemplo, eu trabalho com pessoas com direcionamento para carreira, liderança, performance, a parte comportamental. Então, normalmente a pessoa já traz um aspecto, eu preciso desenvolver minha comunicação, eu assumi uma função de liderança, então é novo para mim. Então, a gente vai trabalhar para desenvolver as competências relacionadas a esse aspecto. Então, é muito como é hoje, o que a pessoa precisa fazer para começar a dar os primeiros passos e sempre mirando o futuro. Mas também envolve, sim, claro que não é a formação, mas envolve também um pouco de psicologia, né? De fazer a pessoa se enxergar mesmo, fazer essa autoanálise também. Sim, sim. Sempre o ponto de partida é autoconhecimento. Né? Eu falo, não importa se a pessoa veio para direcionar a carreira, se é liderança. Primeiro ponto é a gente entender como a gente funciona, né? Como que é a nossa personalidade, o que a gente tem de talentos, que às vezes os defeitos a gente sabe falar, né? Mas as qualidades a gente tem dificuldade. Para daí a gente começar a entender como eu vou me relacionar com o outro, como que eu vou direcionar o meu time, mas sempre parte da gente. E o curso, para quem quer ser o coaching, é um curso que demora quanto tempo? Eu sei que tem um custo razoável, né, para quem quiser aprender, mas como é que funciona o curso propriamente dito? Tem vários cursos. Tem alguns cursos que são fracionados, a pessoa faz alguns dias à noite, tem cursos de imersão. Eu digo que não basta você fazer um curso, né? Então, a pessoa precisa estar disposta a investir sempre em autoconhecimento. Porque no curso você tem ali algumas ferramentas. Mas o ser humano não é uma máquina, né? Não é você chegar e aplicar uma ferramenta. Você precisa ter um conhecimento mais amplo para entender que tem horas que ali você tem a ferramenta, a pessoa sabe o que ela tem que fazer, mas tem horas que ela não consegue avançar. E aí você precisa parar, entender de onde vem isso para seguir em frente novamente. E envolve também muita literatura específica, né? Sim, sim. Literatura, ferramentas para entender de comportamento,
para ajudar, né, ter uma base, qual que é o perfil dessa pessoa, essas ferramentas que traçam perfil comportamental, ferramentas que trabalham valores, eu gosto de algumas ferramentas específicas, talentos também, né, o que eu tenho de bom, porque às vezes a nossa autopercepção é muito baixa, muito pequena, então essas ferramentas ajudam a expandir esse universo. Eu vi você falando agora sobre a pessoa que conhece mais os defeitos, né, do que as próprias qualidades. Sim. Nesses anos todos que você desempenha essa função de coaching, o que você mais tem percebido no ser humano que ou contrata você para fazer alguma coisa, ou para as pessoas que são público-alvo seu mesmo? É realmente essa baixa autoestima que a pessoa tem e que depois isso pode ser transformado? Como é que você tem sentido as pessoas durante esses anos? Um ponto é, nosso autoconhecimento realmente é muito baixo. Porque a gente, na verdade, não vem de uma educação que foi direcionada para isso, né? Porque os nossos pais também não tiveram, então não tinham como orientar a gente nesse aspecto. Esse é um ponto. Eu acredito que as gerações mais novas talvez passem por um processo diferente, já que a gente tem falado mais a respeito disso. Então, esse é um aspecto. Um segundo aspecto é a tecnologia trouxe muitas facilidades para a gente, mas, ao mesmo tempo, traz uma ilusão de controle para as pessoas. A questão de que a gente basta estalar os dedos e tudo acontece ao nosso tempo. E aí a gente tem essa questão da ansiedade, a dificuldade de estar presente, de se concentrar. As pessoas estão sempre desesperadas, angustiadas. O que vai acontecer daqui a 6 meses, daqui a um ano? Será que eu vou crescer rápido na minha carreira? Mas e se não der certo? Tudo isso que está relacionado a essa ansiedade. Que eu faço esse link com a questão da tecnologia. E a rede social influencia muito, né? Porque a pessoa vê... Por exemplo, vê o amigo na rede social feliz, mas eu não estou feliz, né? E às vezes até a pessoa que posta aquilo também não está feliz. Sim, é uma vida ali de aparências. E todas as pessoas, às vezes você fala, é uma pessoa às vezes menos esclarecida, que tem essa percepção, não. É natural do ser humano se comparar. E as pessoas têm realmente essa ideia, olha, mas fulano já avançou na carreira, não sei quem está num relacionamento, eu não. E vem essa comparação, que não faz bem, né? É algo nocivo e as pessoas, às vezes, elas nem percebem que elas estão nesse turbilhão e ali, olhando a vida do outro, comparando e achando que a vida dela, poxa, nada acontece, não vai rápido. Tá certo. Vamos fazer, então, nosso primeiro intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.